Olá, preciosas, graça e paz. Uma alegria estar com vocês, poder compartilhar da palavra. A gente não está se vendo, né? Não está juntinho, se abraçando, mas a gente tem esse momento para a gente poder compartilhar da palavra e isso é muito, muito bom. E eu queria compartilhar com vocês a palavra em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Essa palavra do Senhor é extraordinária, como todas as outras são, mas ela traz para a gente um exemplo de um pai, né? Nós somos mulheres de oração, colocamos os nossos filhos na presença do Senhor nesse projeto Ana em Oração, mas nós temos aqui o exemplo de um pai de oração, um homem de oração, que colocava a vida dele diante do Senhor para interceder pelos seus filhos. Mas antes do Jó interceder pelos filhos, havia algo na vida de Jó que deve haver na nossa vida. Ele era um homem íntegro, temente a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós queremos ser mulheres sábias. Então não adianta nós colocarmos os nossos filhos diante do Senhor se dentro do nosso coração não houver temor ao Senhor. Existe um princípio na vida de todo crente, que o crente que teme ao Senhor, o crente que coloca o Senhor em primeiro lugar, a mulher que teme ao Senhor, essa será bem falada, essa será louvada, essa será bem vista diante das outras pessoas. Isso é importante? Claro que é. Nós precisamos ser exemplos na vida de todas as pessoas, inclusive na vida dos nossos filhos. Eu queria chamar a atenção sua aqui, que esse momento aqui em que o capítulo 1 narra a vida de Jó, era um momento que tudo estava bem. Estava tudo indo muito bem na vida de Jó. Jó era um homem rico, era um homem bem falado diante da sociedade. Diz aqui o texto que ele era o maior de todos do Oriente. Ou seja, era um homem sem igual. Né? Era um homem que a gente pode olhar e falar assim: nossa, um homem cheio do dinheiro, um homem importante, um homem poderoso nas suas palavras, um homem que quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir. E a nossa vida, muitas vezes, quando tudo tá bem, a gente não é esse exemplo. E hoje nós estamos vivendo um momento em que a gente pode dizer que as coisas não estão tão bem, porque a gente não está podendo fazer aquilo que a gente quer. Quando a gente está com a nossa vontade livre, né? Vamos dizer assim, a gente vai aonde quer, faz o que quer, fala com quem quer, a gente está tudo bem porque a gente pode ter liberdade de escolha. Mas quando a gente não tem essa liberdade de escolha, a gente costuma dizer que as coisas não estão tão bem. E esse momento em que a gente está vivendo que não está tão bem é o momento da gente continuar a estar diante do Senhor com temor. Percebam que depois que Jó é testado por Deus, ele tem toda a sua vida desestruturada, quando seus filhos lhe são tirados, quando sua riqueza é tirada, quando sua saúde é tirada, Jó continua fiel ao Senhor. E algo que chama a nossa atenção aqui na vida de Jó, quando tudo está bem, é que ele faz uma intercessão extraordinária, não só de palavras para Deus. Ele não só coloca os filhos diante do Senhor, mas ele chama esses filhos para perto. Percebam que diz aqui no verso 5 que decorrido o momento em que os filhos acabavam aquela festança toda de comer e beber, vamos dizer, né, aquela vida regalada lá das festas, o que Jó faz? Jó os chama à sua presença e santifica eles diante do Senhor, intercede por eles diante do Senhor. A nossa vida precisa trazer os nossos filhos à presença do Senhor. A nossa vida de testemunho, de temor, precisa fazer com que os nossos filhos sejam trazidos à presença do Senhor e não afastados da presença do Senhor. Não necessariamente que você vai trazer os seus filhos para cultuar como Jó fazia, mas o nosso exemplo de vida precisa fazer com que os nossos filhos se aproximem de Deus e não se afastem do Senhor.
Se a nossa oração intercessória, né, que era o que Jó fazia aqui, não tem surtido efeito na vida dos nossos filhos em relação ao nosso exemplo, há algo errado no nosso exemplo. Porque a nossa oração é ao Senhor, e é o Senhor que ouve. Mas se o nosso exemplo não for um bom exemplo de pai, de mãe diante de Deus, de que isso adiantará? De que vai adiantar você só falar, falar, falar? Aí é a expressão que o mundo usa, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Com crente isso não funciona. O que acontece com a gente é que a gente precisa ter uma vida que, aquilo que a gente diz tem que estar juntinho, ligadinho com aquilo que a gente vive. O que eu digo precisa ser igual, andar junto com aquilo que eu faço. E isso as pessoas vão ver. E o interessante é que Jó tinha uma vida tão íntegra diante de Deus quando tudo estava bem e quando tudo estava mal. Porque diz no capítulo 42, quando termina o livro de Jó, diz que Jó intercedeu pelos seus amigos. Olha lá o que diz Jó 8, 9 e 10. Tomou, pois, 7 novilhos, os amigos de Jó, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Deus falando para os amigos de Jó. Aqueles amigos da onça que Jó tinha, que só serviram para perturbar a vida de Jó enquanto Jó estava mal. Deus manda eles levarem ofertas diante de Jó, para que Jó oferecesse a ele, ao Senhor. Aí Deus falando, o meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, Deus, né, o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que coisa extraordinária. Um homem numa luta tremenda, ferrenha, com uma dor de rasgar o seu coração, porque ele tinha perdido os seus filhos. Tinha uma mulher que estava num sofrimento terrível e negou o próprio Senhor, porque ela disse para Jó, olha, nega logo esse Deus e morre de uma vez. E Jó nem assim se desviou da presença de Deus, porque a vida dele de temor era acima de qualquer coisa e circunstância. E aí ele podia orar pelos seus filhos e interceder, não só pelos seus filhos, mas também por todos aqueles a quem o Senhor colocava do seu lado, até os seus falsos amigos. E diz assim, ó, então foram, verso 9 do capítulo 42, então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou, verso 10, o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu Deus o dobro de tudo que Jó tinha, tudo que ele possuía. Extraordinária a vida de oração de Jó. Eu louvo a Deus porque nesse momento de dificuldade que a gente está enfrentando, muitas de nós temos aprendido a orar como deveríamos, como devemos de verdade, como crentes no Senhor Jesus. Mas é importante que esse momento ao passar, que essa dificuldade ao ir embora, não leve junto a nossa vida devocional. Porque se a dificuldade, quando passar, levar embora a sua vida de devoção e temor ao Senhor, de que vai ter adiantado toda a dificuldade que você vivenciou? Porque Jó entrou na dificuldade temendo ao Senhor e saiu dela temendo ao Senhor, a ponto de poder ainda continuar intercedendo pelos seus filhos, por toda a sua família, pelos seus amigos, por todos aqueles que o rodeavam. Isso é o que Deus quer de cada uma de nós. Que você tenha uma vida de temor a Ele, independente das circunstâncias. E que você ore, interceda pela vida dos seus filhos, acima de tudo, com o exemplo. E não somente com as suas palavras diante do Senhor. Que as pessoas possam ver o exemplo de mulher cristã que você é. O exemplo de mulher de Deus, temente ao Senhor, que nós devemos ser. E temer ao Senhor através da sua vida de testemunho e de glorificação no nome do Senhor. É um privilégio poder compartilhar dessa palavra. Eu queria que a gente orasse agora, colocasse a nossa vida diante do Senhor, para que Ele nos conceda essa graça e essa misericórdia de sermos assim, como Jó, que diante da luta não mudou a sua vida de devoção, porque era tal que não precisou de alteração. Que nós, ao alterarmos a nossa vida, seja de uma vida, né, como ela era antes, para uma vida muito melhor com o Senhor, a ponto de que a nossa oração e a nossa intercessão possa mudar a vida de outros. Senhor, nosso Deus, muito obrigada pelo privilégio de nessa tarde a gente poder compartilhar da Tua palavra e conhecer através de Jó como é ser uma pessoa de oração diante de Ti.
Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos pelos outros, a intercedermos pelos outros de forma extraordinária, que as pessoas possam se converter só com o nosso exemplo de oração e intercessão. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a nossa vida mudada pela nossa vida com o Senhor e a partir daí mudarmos a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos amigos, a vida de todos aqueles que nos cercam. Que cada um de nós que estiver ouvindo agora e participando dessa oração, possa ter no coração esse desejo imenso, ardente, de independente das circunstâncias, estar com uma vida reta, temente e íntegra diante do Senhor, para que a tua glória seja manifesta e o teu amor seja revelado às pessoas que nos cercam. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Beijo grande, saudade imensa do nosso coração de estar pertinho, mas em nome de Jesus, breve assim acontecerá, tá? Fiquem com Deus, Deus nos abençoe.